Boa noite, esse é o Atitude Vision, eu sou o pastor Pedro Vux, sou pastor de rede aqui na Atitude e também sou o pastor da juventude aqui na nossa igreja. Já estou aqui com o meu café, espero que você esteja aí também bem acomodado, esteja bem à vontade. Hoje, aqui no Atitude Vision, nós vamos falar sobre células agregadoras. Antes disso, nós vamos orar onde você estiver, se você pode, curve a sua cabeça ou entre em espírito de oração, se você está num ambiente mais agitado. Vamos lá, vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu tem cuidado das nossas vidas, da nossa igreja, das nossas células. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos orientado. E o que eu peço é para que o Senhor continue no controle das nossas vidas, que o Senhor continue nos iluminando, nos abençoando, nos protegendo de coisas que nós enxergamos e de coisas que nós não enxergamos. Sabemos que o Senhor está no controle. Deus, que esse tempo aqui, esses minutos que estão por vir, sejam minutos que edificam a Tua igreja e que o Teu Espírito Santo, Pai, faça a obra transformadora em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, tem algo que nós precisamos pensar. É a respeito de como as nossas células, elas recebem as pessoas. Tem muito visitante que participa de um culto incrível. Tem muito visitante que, logo quando escuta falar sobre célula, ele quer participar. Tem aquele visitante que, no culto, ele responde ao apelo que é feito pelo pastor, feito pelo pregador, ele, de fato, se entrega a essa possibilidade de começar uma nova vida. Essas pessoas que levantam as mãos, essas pessoas que são integradas na igreja, elas são encaminhadas para a sua célula. Elas vão estar dentro da sua casa, elas vão estar participando de um encontro onde ela espera viver o que ela viveu naquele culto. Ela espera ter uma experiência que remeta a ela ao que ela sentiu naquele culto. Ela espera ter um ambiente legal, ela espera ter uma palavra organizada, ela espera um louvor que ela saiba cantar, ainda que ela seja nova nisso de cantar louvores, ela espera uma organização de tempo, enfim, ela veio para a igreja e foi encaminhada para a sua célula. Na sua célula ela tem expectativas de ser ouvida, expectativas de ser abraçada, expectativa de ser respeitada, expectativa de ser transformada. Essas expectativas, elas são como que combustíveis para essas pessoas. As pessoas se movem a partir dessa expectativa. E ela entra na nossa célula com essa expectativa. É por isso que a célula ela tem que ser um ambiente agregador, ela tem que ser um ambiente acolhedor. E hoje eu tenho aqui 4 pontos, eu tenho 4 tópicos, eu tenho 4 direções para te apresentar aqui, para que a sua célula seja mais agregadora, para que a sua célula seja mais acolhedora, para que na sua célula exista um crescimento a partir dos que são integrados ali. Nós precisamos entender isso. A célula é evangelística. Quando a célula deixa de receber visitante, ela deixa de batizar, ela deixa de multiplicar. Quando ela deixa de transformar o visitante em membro, ela é uma célula que vai demorar muito mais para multiplicar, se multiplicar. Então, nós precisamos ter cuidado com esses que chegam. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui é buscar gerar e manter um ambiente de feedbacks saudáveis. Vamos lá, vou ler de novo. Nós temos que buscar, gerar e manter um ambiente de feedbacks saudáveis. O que é o feedback? Falar sobre o que está acontecendo. Falar, ó, esse aqui foi legal, esse café estava frio, a luz estava muito forte, a palavra foi muito longa, eu não gostei disso, eu gostei daquilo. O feedback não é só falar do que não gostou, nem falar só do que gostou. O feedback é uma troca. Nós estamos expondo o que nós estamos enxergando, o que nós estamos percebendo. Então, nós temos que buscar gerar um ambiente de feedback saudável. Como que eu vou gerar um ambiente de feedback saudável? Propondo feedback. Eu tenho que ser aquele que propõe feedback. Talvez eu possa, em um momento da célula, um momento mais aberto para isso, perguntar o que as pessoas estão achando da célula, o que as pessoas estão entendendo da célula.
Elas estão satisfeitas com o horário? Elas estão satisfeitas com o lanche antes ou depois do roteiro? Elas estão satisfeitas com o endereço? Está tudo legal para elas no que diz respeito às mensagens que são enviadas durante a semana? Eu preciso propor um feedback. Eu não posso esperar que as pessoas entreguem um feedback se eu não proponho um feedback. E uma forma muito legal de iniciar a cultura do feedback é o próprio líder entregar uma visão clara sobre a célula. O próprio líder diz como ele enxerga a célula naquele momento e como ele se enxerga naquele momento. Então, o próprio líder pode abrir o coração. Não é legal o líder abrir o coração e falar, olha, eu estou para morrer, eu estou pensando em desistir, essa célula não está legal, mas ele pode abrir o coração, ele pode falar, olha, eu tenho observado que nós temos nos encontrado pouco, além da célula, eu acho que nós podemos ir para tomar um açaí, nós podemos ir para uma churrascaria, nós podemos fazer um churrasco, nós podemos ser diferente do que estamos sendo. Eu acho que falta envolvimento da nossa parte e acho que eu preciso propor isso para vocês. Então eu queria propor aqui um almoço, eu queria propor aqui um jantar, eu queria propor aqui uma noite de pizza, eu queria, a partir dessa minha observação, propor uma solução. Então, o líder começa a propor o feedback, o líder começa a entregar um feedback. E como que eu vou manter essa cultura de feedback, que é agregadora, onde eu valorizo o que o outro fala? Às vezes o outro vai falar um negócio que eu não gostei muito, mas eu valido o que ele falou. Eu consigo entender que o que ele está falando é na ideia de crescimento. Então, todas as pessoas falam, todas as pessoas são ouvidas, todas as pessoas participam da construção da célula. Isso vai facilitar a formação de novos líderes. Isso vai facilitar o amor das pessoas pela célula, onde elas sabem que o que elas falam é pelo menos ouvido, é pelo menos validado. Então, um feedback saudável é um feedback que acrescenta saúde, é um feedback que acrescenta alegria, é um feedback que acrescenta senso de pertencimento. As pessoas querem participar de algo. Imagina você chega numa célula, tudo que você fala é invalidado, tudo que você fala é deixado de lado. Você dá a ideia de uma festa X, as pessoas não abraçam. A ideia de uma festa Y, as pessoas não abraçam. Você fala que quer fazer uma noite de jogos, as pessoas não abraçam. Você quer propor uma caminhada numa trilha, as pessoas não abraçam. Você vai se distanciando dessa célula. Nós sabemos disso. Quando a pessoa não se sente parte, ela se distancia. E uma das principais formas de integrar uma pessoa, de agregar uma pessoa, é validar o que ela fala, é validar o que ela propõe. Quando a pessoa começa a propor, por exemplo, muitos eventos, você vai enxergar nela uma pessoa que tem facilidade com o evento. Quando ela propõe organização, você vai enxergar nela uma pessoa que é bem organizada. Então, o feedback também é um filtro para entender e conhecer novos líderes. Então, o primeiro ponto é buscar gerar e manter um ambiente de feedback dentro da célula. Segundo ponto, que é muito importante. Por que é muito importante? Esse visitante, essa pessoa, esse novo convertido, ele vai começar a ter a característica da célula. Ele vai começar a viver como aquelas pessoas vivem a igreja. Então, o que aquelas pessoas entregarem para aquele visitante, ele vai absorver. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes ele é uma folha em branco, ele está com muita expectativa legal, ele está disponível para crescer, mas ele entra em um ambiente complicado, ele entra em um ambiente confuso, ele entra em um ambiente pesado. As nossas células precisam ser leves. As nossas células precisam ser tranquilas, a célula precisa ser um ambiente onde nós evitamos assuntos que podem despertar o pior das pessoas. Esse é o segundo ponto. Evitar assuntos que podem despertar o pior das pessoas. Nós não vamos falar sobre coisa que pode despertar o velho homem ou a velha mulher. Nós vamos tentar evitar ações, nós vamos tentar evitar qualquer tipo de situação que vai despertar coisa ruim no coração daquela pessoa, que vai fazer ela entender que ela não está vivendo um bom momento na igreja, que é melhor ela viver como ela vivia. Então nós temos que evitar assunto, evitar foto, evitar vídeo, evitar filme, evitar coisas que venham lembrar essas pessoas do que elas já foram um dia. Nós temos que ter um ambiente que evita esses assuntos, né? A pessoa não pode ficar falando ali, tinha que ver quando eu era solteiro, o líder falando isso,
tinha que ver como que era a minha vida antes de eu casar. Ah, você tinha que ver como que era a minha vida, era boa antes de eu ter filho. Nós precisamos entregar para essa pessoa a certeza de que ela está vivendo e começando a viver a melhor fase da vida dela. Então é importante evitar assuntos que podem despertar o pior das pessoas. Quando o pior das pessoas é despertado, elas vivem acordadas a pior versão delas. A questão é acordar o monstro, depois é lidar com o monstro acordado. Então é melhor deixar o monstro longe, é melhor entender que o velho homem se foi, que a velha mulher se foi e que tudo se fez novo. Então temos que evitar assuntos que podem despertar o pior das pessoas. Talvez é o futebol, talvez é uma questão no condomínio, talvez é uma questão familiar, talvez é uma questão que está acontecendo atualmente no país. Então, nós temos que evitar assuntos que podem despertar o pior das pessoas. A pessoa tem que ser luz, a pessoa tem que crescer a partir dos assuntos que são propostos na célula. Tá, amigos? Uma outra questão é que nós temos que entender que esse novo convertido, esse visitante, ele precisa de cuidado. Sem cuidado, a pessoa não se desenvolve. Sem cuidado, ela vai se machucar muito. Sem cuidado, ela vai se autocuidar. E como ela é nova na caminhada, ela não vai conseguir entender o que é fraqueza, o que é um ponto forte, ela não vai conseguir entender o que é permitido, o que não é permitido. Ela precisa fazer perguntas. As pessoas têm perguntas, as pessoas têm questionamentos, as pessoas têm dúvidas que elas têm que fazer no ambiente da célula. Mas, às vezes, fazer ali para todo mundo é um pouquinho mais complicado. Fazer ali naquele ambiente, às vezes, com 10 pessoas, vai ser um pouquinho inibidor para aquela pessoa. Então, ela precisa ser discipulada. Ela precisa ter alguém que tire as dúvidas, ela precisa ter alguém que escute, ela precisa ter alguém que apare as arestas, ela precisa ter alguém que a fortifique, ela precisa ter alguém que abra os olhos dela para algo além do agora. Porque pode ser que esse visitante, pode ser que esse novo membro esteja passando por um momento difícil e ela vai focar os olhos naquela situação, vai achar que a vida é aquela situação, vai achar que o problema é maior do que de fato é. Então o discipulador vai desviar o olhar da situação pequena e fazer a pessoa olhar o quadro todo. Então a terceira questão aqui, o terceiro tópico, é ter uma cultura de discipulado ativa. Nós falamos muito sobre discipulado, mas às vezes nós não entendemos de fato como que é importante o discipulado, principalmente na vida do novo convertido, porque ali ele vai entender sobre a linha da igreja, ele vai entender sobre uma linha teológica que ele pode estudar, ele vai aprender sobre muitas coisas, ele vai entender sobre casamento, ele vai entender sobre solteirice, ele vai entender sobre dinheiro, ele vai conversar com alguém sobre esses tópicos. Então, quando uma pessoa chega na célula, à medida que ela vai se envolvendo, o quanto antes é bom ela ser inserida em contato com um discipulador, uma pessoa mais madura e uma pessoa que não está contaminada, uma pessoa que não está magoada, uma pessoa que não está ferida com a igreja. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós colocamos um discipulador para cuidar de um novo convertido, que é uma pessoa ferida, é uma pessoa desanimada, é uma pessoa desestimulada, é uma pessoa que não tem esperança de dias melhores. E como que eu vou esperar que um novo convertido cresça envolvido com uma pessoa dessa? Nós precisamos entender qual que é a saúde do nosso discipulado. Como que está a saúde dos meus discipuladores? Eles estão satisfeitos com a igreja? Eles estão alinhados com a visão? Eles estão inseridos também em um discipulado? Eles estão satisfeitos na forma como a célula tem honrado o chamado deles? Porque às vezes o discipulador está frustrado. O discipulador entrou no automático e não consegue mais frutificar, não consegue mais entregar coisa nova para ninguém. Então é nesse momento que nós precisamos avaliar a saúde dos nossos discipuladores. Então a cultura do discipulado requer constante avaliação dos discipuladores. O discipulador pode estar disseminando uma cultura ali que é contrária à cultura da igreja. Ele pode estar entregando uma cultura de oração, por exemplo, que é avessa à cultura da igreja. Então precisamos examinar, esses discipuladores têm que ser discipulados, eles têm que estar inseridos em uma cultura de feedback.
né, onde eles estão entregando e estão recebendo, eles têm que estar evitando assuntos que despertem o pior neles. O discipulador tem que se santificar, o discipulador tem que ser puro, o discipulador tem que ter a mente aberta para se reinventar em Cristo todas as vezes que for necessário. Então, a cultura do discipulado, ela precisa ser mantida por pessoas que constantemente estão evitando a sua pior versão e que estão buscando manter um ambiente de feedback, de troca, onde ela está falando como que está a vida dela, onde ela está ouvindo como que está a vida de alguém, onde ela está expondo as fraquezas dela, as dificuldades dela, onde ela está sendo vulnerável. A cultura do discipulado requer vulnerabilidade. Se tem um discipulador que não é vulnerável, se tem um discipulador que tem um coração duro, é difícil ele cuidar de um novo convertido. Então, esse novo convertido requer uma atenção que vai inclinar essa pessoa a participar dos cultos, a participar das programações, a estar nas viagens missionárias, a ser um dizimista, a ser uma pessoa que participa da vida da igreja. Mas se o discipulador dele não é essa pessoa que participa da vida da igreja, ele vai gerar um novo cristão magoado, sabe? Aqueles cristãos com a cara fechada, aquela pessoa murmuradora, aquela pessoa que não está bem nunca, ele vai reproduzir o comportamento do discipulador. Então, temos que avaliar, dentro da cultura do discipulado, a saúde dos discipuladores. Então, nesse caso, um grupo de discipulado com o líder da célula pode ser muito útil, porque o líder da célula vai estar sempre abrindo o coração e vai estar recebendo corações abertos também. Então, nós falamos aqui que, primeiro, para ter uma célula acolhedora, uma célula agregadora, eu tenho que buscar gerar e manter um ambiente de feedback saudável. Eu tenho que evitar assuntos que podem despertar o pior das pessoas. Eu tenho que ter uma cultura de discipulado que compartilha o DNA da igreja. E agora, por último, dentro de uma célula acolhedora, dentro de uma célula agregadora, eu tenho que eliminar conversas desnecessárias sobre situações e pessoas da igreja. Isso é muito ruim para um visitante. Isso é muito complicado para uma pessoa que está iniciando a caminhada na vida celular. Ela está dentro de um ambiente onde existem conversas sobre situações da igreja. A pessoa acabou de chegar na igreja, mas naquela célula as pessoas falam só sobre o pior da igreja, só sobre as fragilidades da casa, falam só sobre as situações que nós não mandamos bem, falam só sobre os líderes que não estão passando por um bom momento. Ela nunca levanta a bola da igreja, pelo contrário, se ela puder, ela fura. Ela prefere falar de uma música que desafinou no louvor do que do louvor inteiro, que foi uma bênção. Ela prefere falar da roupa de alguém do que da mensagem que foi entregue no culto. Então, nós temos que eliminar conversas desnecessárias sobre a igreja e sobre pessoas da igreja. Chegou um visitante, chegou um novo membro, essa pessoa tem que olhar e enxergar, olha, aquele lugar é maravilhoso, aquele lugar é bom, aquele lugar pode não ser perfeito, mas está próximo de ser perfeito. Na célula, nós temos que vestir a camisa da igreja, não é jogar contra a igreja, não é jogar contra os líderes da igreja, não é jogar contra o pastor da igreja. Então, amigos, nós temos que eliminar cada vez mais as conversas desnecessárias sobre as situações e sobre as pessoas da igreja. Na célula, nós transformamos a situação difícil em situação evangelizadora. Nós transformamos o caos em situação de evangelização. Nós não podemos pegar a fogueira que está acesa e jogar mais álcool. Pelo contrário, nós vamos apagar o fogo. Na célula nós temos que apagar incêndio, não criar incêndio. Na célula nós temos que tirar da tempestade, não levar para o meio da tempestade. Então, uma célula agregadora é uma célula onde essas conversas desnecessárias são eliminadas constantemente. Quando vê que numa festa, quando vê que numa confraternização, num evento de colheita, está tendo muita conversa desnecessária, depois da célula está tendo muita conversa desnecessária, o líder traz para si e elimina aquelas conversas. Quando vê que tem um líder sendo ridicularizado, quando vê que tem uma líder, quando vê que tem uma irmã, quando vê que tem um irmão sendo hostilizado, o líder elimina e fala: aqui a nossa boca é para edificar. Aqui a nossa boca é para acrescentar. Aqui nós estamos para orar pelos que estão passando por momentos difíceis. Então, amigos, uma célula agregadora é uma célula que busca gerar e manter um ambiente
de feedback saudável. É uma célula que evita assuntos que podem despertar o pior das pessoas. Ela só fala coisa para edificar, só fala coisa para fortalecer. É uma célula que tem a cultura do discipulado, compartilhando coisa boa, sempre sendo examinada por um cristão maduro, sempre sendo fortalecida em encontros. E, por último, ela é uma célula que elimina conversas desnecessárias sobre situações e pessoas da igreja. Você seguindo esses passos, sua célula vai multiplicar muito. Quem está te falando aqui é um pastor que começou o ano com 50 células e já está com 100 células nesse momento que está falando com você. Quem está te falando aqui é um pastor que viu jovens retornando para a vida celular em um ambiente mais acolhedor. Então, possa acrescentar na sua vida algo. Peço que você ore para que tudo que foi entregue aqui, ministrado, se transforme em uma realidade na sua célula, que você continue crescendo e cuidando das ovelhas que o Senhor te confiou. Vamos orar para finalizar? Pai, quero te agradecer, porque tudo que foi dito aqui, Pai, o Senhor permitiu que fosse dito. Se tem alguma outra coisa aqui que foi mais para o lado da carne, Deus, elimine em nome de Jesus e permita que só o que vem de Ti permaneça no coração dos irmãos. Entrega um restante de noite abençoado, um restante de semana abençoado, entrega, Deus, um restante de ano abençoado e que as nossas células possam continuar crescendo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigos. Deus te abençoe. Espero você no culto da base, do Bion e do Essência e, obviamente, nos cultos de celebração no domingo. Um grande abraço.